E peço que os irmãos abram a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, estamos aqui reunidos como igreja e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Deus. Não é porque eu estou trazendo a Tua palavra que eu não preciso da Tua palavra, Deus, eu preciso da Tua palavra. Eu preciso do auxílio do Espírito Santo, ó Deus, pois se o Espírito Santo, ó Pai, na verdade tudo depende do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir, em vão será a mensagem, em vão será a pregação, ó Deus. Mas nós cremos, Pai, que o Espírito Santo fala através da Tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o Senhor me capacite e abra os nossos corações, ó Pai, para que possamos aprender da Tua palavra e ensinarmos as crianças no caminho que eles devem andar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Irmãos, qual é o valor que a nossa sociedade tem dado para a instrução paternal? Que é aquele ensinamento passado de pai para filho, como instrução formativa para que o filho conduza a sua vida. Em nossos dias, em nossa cultura ocidental, vemos que o ensinamento paternal, e quando eu falo paternal, é um ensinamento dado de pai e mãe, não somente do pai, mas de pai e mãe. Em nossa cultura nós vemos que não é valorizado. Na cultura oriental é mais valorizado, na ocidental não. E o que acontece? Quando não é valorizado, isso fortalece a podridão da sociedade. Os mais antigos, quando lembram de décadas atrás, quem nunca ouviu falar a respeito disso? Eu já ouvi falar, meu pai dizer, minha avó dizer, que há décadas atrás os tempos eram melhores, onde haviam mais paz, mais respeito, comparado com os dias de hoje. Com isso eu não quero dizer que eram tempos perfeitos, mas comparado com os dias de hoje, nós vemos que eram dias melhores. Hoje nós vemos que houve um aumento, uma multiplicação da iniquidade, uma multiplicação do mal. Antigamente diziam, já ouvi meu pai dizer a respeito disso, quando ele ia nos bailes, que você podia dormir dentro do carro, com o vidro aberto na rua, que nada poderia acontecer com você, sem o risco, né, ou com pouco risco de você ser assaltado. Tenta fazer isso hoje em dia para você ver o que vai acontecer com você. Eles não somente vão te roubar, mas também vão te matar. Antigamente, quem nunca ouviu falar que as brigas eram na base do soco? Hoje em dia as pessoas querem resolver tudo na base do tiro. Antigamente, os alunos respeitavam os professores. Hoje em dia, os alunos batem nos professores. E pode acontecer dos pais dos alunos se juntarem com os alunos e baterem nos professores. Quantos casos nós vemos onde o pai da criança, do adolescente, foi na escola e bateu no professor? Por causa da nossa cultura, que desvaloriza o ensino paternal, desvaloriza a palavra de Deus. Nessa cultura pós-cristã, podemos assim dizer. Pós-cristã, porque abandonou a palavra de Deus e hoje está colhendo os frutos. As brincadeiras também eram mais sadias em comparação com as brincadeiras de hoje. E os filhos respeitavam mais os pais. Isso é resultado, meus irmãos, do pecado. Eu não estou dizendo que décadas atrás era um tempo perfeito, a maldade estava aí no coração do ser humano. E a maldade existe desde a queda de Adão, nosso representante, no pecado. E o pecado entrou no mundo pela queda. Mas esse aumento da maldade que nós vemos hoje em dia é resultado do pecado, da negligência também, da instrução paternal. Essa negligência não é tão nova.
Há décadas a negligência se multiplica e aumenta. E hoje nós colhemos, como eu disse, os frutos podres disso. E dentro do povo de Deus, isso também tem acontecido. Jovens não estão sendo instruídos na palavra de Deus, no caminho que devem seguir, e abandonam a fé quando chegam na faculdade, quando chegam na universidade, quando se deparam com um professor ateu, e ele não tem argumentos na palavra para combater os argumentos falaciosos do professor ateu. Ele é bombardeado de conteúdo secular, ele é bombardeado de humanismo, ele é bombardeado de psicologia. E não estou falando contra a psicologia, mas sabemos que há uma psicologia bíblica. O que foi pregado na primeira mensagem é a psicologia bíblica. É a sabedoria que se encontra na palavra. Eu estava ouvindo o pastor pregar e eu fiquei assim, né? Como a palavra de Deus... Sério, eu fiquei assim. Como a palavra de Deus é perfeita. Como a palavra de Deus é perfeita. Quanta sabedoria. Os irmãos que estão aqui presentes não puderam assistir a pregação, a primeira mensagem das 9 horas. Recomendo que os irmãos assistam, ainda mais porque fala sobre casamento. Como a palavra de Deus é perfeita. E toda a escritura é inspirada por Deus, e ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para toda boa obra, para nos instruir na justiça. Então os jovens não estão firmados em terreno sólido, no terreno da palavra, e eles afundam na lama do mundo. E hoje nós estamos diante de um versículo-chave da palavra de Deus, que nos exorta, na verdade nos ordena, para que ensinemos nossos filhos no caminho em que eles devem andar, e não no caminho que eles querem andar, porque tem pais que deixam eles no caminho que eles querem andar, que é um caminho de um coração enganoso. O que a palavra de Deus vai dizer a respeito do nosso coração? E quando fala do nosso coração, é o âmago do nosso ser, não é o que fica batendo, mas é uma expressão do âmago do nosso ser. A palavra de Deus vai dizer que mau é o coração e desesperadamente corrupto. Esse é o espelho que a palavra de Deus reflete sobre o nosso ser. Até mesmo nós, se não recebermos a orientação da palavra de Deus, sobre o caminho qual devemos andar, o caminho que é indicado pelo Senhor, nós também iríamos seguir no caminho do engano. Quantos não seguem pelo caminho do engano? No engano de nosso coração mau. Mas nós, cristãos, nós fomos iluminados. Nós fomos tirados das trevas para a luz. E não somente nós fomos iluminados, mas nós também recebemos olhos para enxergar. E nós temos o sentido da vida. Nós enxergamos o sentido da vida. E qual é o nosso sentido da vida? Jesus. Uma das coisas que eu acho maravilhoso, eu posso dizer assim, eu tenho o sentido da vida. Quantas pessoas estão perdidas porque não têm o sentido da vida? Estão em buscas, cambaleando, perambulando, em busca de consolo espiritual no engano, mas na verdade estão sendo cativas de Satanás, buscando consolo em consultar os espíritos. A palavra de Deus condena, buscando consolo nos falsos deuses. E a palavra de Deus diz que um falso Deus, ele é vão, não serve para nada. E na verdade, quando você adora um falso Deus, você na verdade está fazendo a vontade de Satanás, que quer roubar a glória de Deus. Nós temos o sentido da vida. Meus irmãos, vocês podem dizer, eu tenho o sentido da vida. Por que eu falo que nós temos o sentido da vida? Nós sabemos de onde viemos. Nós não viemos do macaco, que essa teoria da evolução ridícula, que até os biólogos sabem que hoje em dia, biólogos sérios sabem que ela é ridícula. Nós sabemos de onde nós viemos. Nós fomos criados por Deus. Nós sabemos para onde vamos. Nós vamos para Deus. E nós sabemos onde estamos. Nós estamos com Deus. Nesse mundo de trevas, tenebroso, nós estamos com Deus. E recebemos a palavra de Deus, que expressa a vontade de Deus para nós. E assim sabemos que fomos criados por Deus para glorificá-lo e se alegrar nele para sempre.
Esse é o fim principal do homem, ou seja, o propósito do homem, como vai dizer um antigo catecismo de ensino da igreja, que dizia: qual é o fim principal do homem? E resume de forma esplêndida em uma frase: o fim principal do homem, ou seja, o propósito principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então servir a Deus é uma vida de alegria. Você não somente glorifica, mas você se alegra nele. E desse catecismo, a segunda pergunta vai dizer assim: e que regra Deus nos deu? Ou seja, qual a única direção para nos dirigirmos na maneira de o glorificá-lo e se alegrar nele para sempre? A resposta do catecismo é a palavra de Deus. A palavra de Deus, registrada nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e se alegrar nele para sempre. Então, o único modo de ensinarmos a criança no caminho o qual ela deve andar é através da palavra de Deus. Com isso, eu não quero dizer que nós não podemos ensinar para os nossos filhos, se nós tivermos essa capacidade, ou levarmos ele a estudar em um local onde ele aprende artes e ciências criadas até mesmo por pessoas que não são cristãs. Não é isso que eu estou dizendo. Coisas boas para a vida. Porque existe algo chamado de graça comum, que é a graça de Deus compartilhada com todos os homens, não somente com os cristãos. E a graça comum que dá dons e habilidades para as pessoas. Quantas pessoas aí não têm uma grande habilidade, e essa habilidade foi dada por Deus, e que ele usa essa habilidade dada por Deus para erguer os punhos contra Deus? Uma tremenda ingratidão. A pessoa tem um dom musical maravilhoso e foi dado por Deus, e ele usa esse dom musical ou um dom de pintar para fazer uma obra que blasfema o Senhor. Então, claro que crianças podem aprender coisas boas, porque eles recebem da graça comum de Deus, eles são capacitados com dons e habilidades, além de que o homem também foi criado à imagem de Deus, e sendo criado à imagem de Deus, Deus compartilhou conosco atributos comunicáveis. Agora já estou saindo um pouco do sermão, mas já que entrei nesse assunto, o que são os atributos comunicáveis? São aqueles atributos que ele compartilha conosco e não compartilhou com os outros seres criados. Por exemplo, a criatividade. Ele não compartilhou com o cachorro a criatividade, a justiça, a sabedoria. Deus é sábio, é um atributo de Deus. Deus é criativo, é um atributo de Deus. Ele compartilhou conosco esses atributos. E tem os incomunicáveis que só pertencem a Ele. A onisciência, a onipresença, saber de tudo que está acontecendo na nossa mente agora, nesse exato momento, está em todo lugar. Então, há coisas boas para as crianças, que podem ser ensinadas, até mesmo por pessoas que não são cristãs. Mas, esse não é o conhecimento salvífico. Esse não é o conhecimento que salva. Não é o conhecimento da palavra de Deus. Pedro disse para Jesus certa vez, e Jesus é maravilhoso, né? Porque ele não ficava preocupado com... Era interessante, né? Que as pessoas queriam, não elogiá-lo, mas queriam bajulá-lo mesmo. Aí ele, no caso de Nicodemos também, ele falou assim, Nicodemos chegou bajulando, e Jesus já disse para Nicodemos: em verdade vos digo, ninguém pode herdar o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus já deu essa resposta. Depois nós vemos que as pessoas se escandalizaram com o discurso de Jesus. E aqueles que o seguiam foram embora. Você acha que Jesus ia olhar para os seus 12 discípulos, os apóstolos, os mais chegados, e ia falar: por favor, não vão embora? O que Jesus disse? Vocês querem ir com eles? Podem ir. Aí Pedro vai dizer: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então Jesus tem as palavras de vida eterna. E nós não podemos esquecer que o Espírito Santo também é chamado de o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai. O Espírito Santo inspirou toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Então, quando lemos as palavras, seja as palavras de Moisés, escrita pela pena de Moisés, ou escrita por Davi, pela pena de Paulo, ou dos demais apóstolos e profetas,
Lemos o que esses homens escreveram, porém sendo inspirados por Deus. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, quando nós lemos Provérbios de Salomão, que é o texto base da mensagem, tem que saber que isso não é palavra de homem, mas palavra de Deus. Palavras de Cristo. E só ensinaremos as crianças no caminho que Deus deseja, se não for pela palavra de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno. Porque podemos ensinar para os nossos filhos um bom português, podemos ensinar para os nossos filhos como se comportar, regras de etiqueta, podemos dar para ele, quem tiver condição, uma boa faculdade, mas nada disso vai dar para eles um novo coração. Nada disso dará a eles um novo coração. Podemos até dar para eles simplesmente as regras de comportamento, as regras morais, e faremos deles pequenos moralistas, se eles não tiverem o Evangelho. Podemos torná-los em pequenos hipócritas, se eles não tiverem o Evangelho. A lei moral, os mandamentos, 10 mandamentos de Deus, é a vontade de Deus para nós. E podem ser bênção, e são bênção para nós. São bênção para nós. Mas a lei de Deus não pode mudar o coração. É o que a palavra de Deus fala. Porque Paulo vai dizer que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei revela que nós somos transgressores. A lei mostra que nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Esse é o princípio didático da lei de Deus. Mas a lei, ela se torna uma bênção, se torna uma fonte de santificação, não fonte de justificação, porque justificação, Paulo fala assim, ninguém será justificado pelas obras da lei. Pois se alguém pensa que será justificado diante de Deus pelas obras da lei, Cristo morreu em vão para nos salvar. Mas a lei se torna uma fonte de santificação para aqueles que já estão justificados, somente para aqueles que já foram transformados pelo Evangelho. E agora buscam guardar os mandamentos, pois como uma resposta de gratidão a Deus. Não para se justificar diante de Deus. Por uma resposta de gratidão, por amor a Jesus. Por amor. Essa é a chave, esse é o poder para guardar a lei de Deus. O que Jesus disse? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se você não ama Jesus, você não irá guardar os mandamentos, não terá prazer nos mandamentos e nem terá força para guardar os mandamentos. Nem terá o poder de Deus para guardar os mandamentos. Então a lei moral só será uma bênção para as crianças se desde pequenininhos eles caminharem pelo Evangelho também. Sejam transformados pelo Evangelho, que é a boa notícia. Isso que significa Evangelho. Boa notícia de Deus para nós, através de Jesus Cristo, do que Ele fez por nós na cruz. Então, primeiramente, sem a mensagem da cruz, pequeninos pecadores, criancinhas, não irão suportar o peso da lei. Não irão suportar o fardo da lei, que nos esmaga, nos desespera. Tem um hino, antigo, o pastor Emicles, sua esposa, já deve ter ouvido muito, que fala assim, mas um dia eu vi e senti sobre mim a espada da lei, ou o castigo da lei. Apressado corri, em Jesus me escondi, e caminho seguro nele achei. E abrigo seguro nele achei. Então, a espada da lei, o hino já fala, a espada da lei. Espada não é para fazer cosquinha, não. É para arrancar sua cabeça. Então, eu vi a espada da lei na minha frente. O que eu fiz? Eu corri para Cristo. Eu corri para Jesus. Então, em gratidão a Cristo, teremos prazer na lei de Deus, pois já fomos libertos da maldição da lei. E Cristo recebeu a punição que nós merecíamos por quebrar a lei de Deus. Ele recebeu a maldição da lei. A palavra de Deus usa um termo forte, vai dizer que ele se fez maldito em nosso lugar. Por quê? É o que a palavra de Deus diz, porque ele carregou a nossa maldição no madeiro, na cruz. Ele sofreu a punição em nosso lugar.
E pecadores que crerem no Evangelho, que crerão no Evangelho, crerão em Cristo, não serão justificados pela lei, eu repito. Pois pela lei ninguém é justificado, pois a lei de Deus exige a perfeição. Deus é santíssimo. A lei de Deus, a sua palavra, exige a perfeição. Então a lei, ela tem esse princípio didático. Deus nos deu a lei para que possamos caminhar nessa terra, já justificados em Cristo, caminharmos em vida abundante, porque é a vontade de Deus para nós. Deus não gostaria que a gente cobiçasse a mulher do próximo, nem roubasse. Isso daí só traz destruição. Então a lei de Deus, Paulo ele vai usar a lei de Deus, às vezes ele se refere à lei de Deus como uma maldição, porque se você busca ser salvo pela lei, você está debaixo de maldição. Mas ele também vai dizer que a lei de Deus é boa, perfeita e agradável. Ao mesmo tempo ele diz isso a respeito de Deus, porque revela o modo que Deus gostaria que nós vivêssemos. E Cristo cumpriu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar, com sua vida de santidade perfeita. Cristo não pecou nenhuma vez, nem em pensamento, nem em palavras e nem em atos. Cristo vai dizer que meu alimento é fazer a vontade do Pai. Nós vimos isso, né? Foi o que ele respondeu para Satanás no deserto. Quando Satanás quis tentar a Cristo, se você é o Filho de Deus mesmo, transforma essa pedra em pão. Cristo já estava 40 dias sem comer. 40 dias. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós vemos o prazer em Cristo em fazer a vontade do Pai. Então nós somos justificados por Deus porque Cristo nos representa. Ele é o nosso representante. Assim como o pastor disse, hoje nós estamos aqui vestidos de Cristo. Na verdade, nós estamos sempre vestidos de Cristo. Mas hoje nós trouxemos isso mais à memória por meio da ceia, que é o Evangelho visível. É a boa notícia. A ceia é o Evangelho visível. Nós olhamos para o pão, nós olhamos para o cálice e lembramos do corpo moído de Cristo na cruz e seu sangue derramado em favor de pecadores miseráveis que não mereciam a salvação. Irmãos que estão nos visitando sabem que esse é o Evangelho genuíno, bíblico. Não é o Evangelho oferecido em muitas igrejas. O Evangelho da prosperidade, que só oferece riqueza carnal, terrena, diabólica. Mas é o Evangelho de Deus, que diz respeito a seu Filho, Jesus Cristo, que é a nossa maior bênção que recebemos, a salvação através dele. E eu creio, meus irmãos, na conversão de crianças. O Evangelho é simples. Quer saber um versículo que resume o Evangelho? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou entregou o seu Filho para onde? Para a cruz. Para que todo aquele que nele crê, justificação pela fé, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Espírito Santo pode agir no momento designado por Deus na conversão da criança. E talvez ela não se converta na infância. Talvez nem se converta na adolescência. E ande por caminhos tortuosos, mesmo sendo ensinada na palavra de Deus. Ande por caminhos perversos, caminhos de pecado. Mas a semente foi plantada. Ela irá se lembrar do Evangelho que foi pregado a ela, ensinado a ela um dia. O Espírito Santo pode operar por meio da mensagem que está na memória dela, do Evangelho. Irmãos, saibam que esse provérbio também ele não é uma promessa, ele é um princípio. Mas se mostra eficaz na maioria dos casos. Sabemos de casos de pessoas, crianças que são ensinadas na palavra desde pequena e se desviam. E nós cremos, oramos a Deus para que Deus traga eles de volta, como o filho pródigo, que é uma ilustração disso, que se afastou do pai e voltou, pela graça de Deus. E eu creio que esse provérbio ele se mostra eficaz na maioria dos casos, porque há pouca esperança para as crianças que são educadas de maneira imprópria. Há pouca esperança. E as que foram educadas de maneira imprópria até podem se converter, que não receberam o ensino, quando elas se tornarem adultas, se alguém pregar o Evangelho para ela. Mas, e assim eles serão
e crendo na mensagem, crendo no Evangelho, crendo em Jesus, eles serão libertos da condenação. Sim, serão libertos da condenação. Mas sofrerão as consequências dos seus pecados. Sabe? Quando você fala assim, eu me converti com... Eu não me converti com 30 anos, só estou dando um exemplo, né? Mas um exemplo, a pessoa se converte com 35 anos. Todos os 35 anos que ela viveu sem Cristo, trouxe uma vida ruim para ela. E ela vai pagar a consequência daquele erro que ela cometeu. Eu creio que eu me converti tarde. E até hoje eu pago os preços de não ter conhecido Cristo antes. De ter vivido na maldade antes, certo? Olha aqui. Não sei se o problema está filmando, né? Mas eu creio que não. Hoje eu estava analisando, desculpa, não sei se podia pegar. Eu estava analisando aqui o saquinho, né? Aí o pastor ficou falando de biqueira, né, pastor? Aí eu estava analisando o saquinho e falei assim, cara, há 10 anos atrás, e graças a Deus, Deus me libertou de uma vez por todas das drogas, porque eu nunca experimentei droga pesada, né? Mas há 10 anos atrás, aqui em vez de o pão e o vinho, estava um tabletinho de maconha. Deus me libertou e hoje eu estou aqui tomando o pão e o vinho. Graça de Deus. Você vê como que Deus opera? É maravilhoso quando você vê assim, Deus é bom demais. Esse é o testemunho que eu dou. Mas, não pensa que eu estou falando a respeito disso, como se eu estivesse falando dos meus pecados do passado, porque tem gente que gosta disso, né? Gosta de ir para a igreja e ficar falando dos pecados do passado, como se fosse marcas de guerra. Tem orgulho, nossa, eu fazia tudo aquilo. Se orgulham de quem era o mais mal. Não, eu tenho vergonha. Mas graças a Deus, Cristo cobriu a minha nudez, cobriu a minha vergonha com o seu sacrifício. Então, os pais devem, desde pequeno, pastorear o coração da criança. E faço uma pergunta para os pais aqui presentes e os que estão nos acompanhando, ou aqueles também que conhecem crianças. Você reconhece o potencial do seu filho? Essa é uma pergunta que eu queria dizer para você. Você conhece o potencial do seu filho? Porque nós, seres humanos, nós fomos criados, dotados, como eu disse, né, com habilidades incríveis. Em diversas artes, diversas ciências. Isso é inquestionável. E seu filho também recebeu habilidades que devem sim ser exploradas e descobertas, né? Mas você sabe um grande potencial que o seu filho tem? Os meus filhos têm, na verdade todos nós temos, um grande potencial para o mal. Um grande potencial para o mal. Nós temos. E como eu disse, é consequência do pecado que adentrou na raça humana. É uma depravação radical. E eu creio, cristão, que você não duvida do mal que habita em sua natureza caída. Tem hora que você se pega pensando cada coisa, ou não. Cada coisa, cada pensamento ruim. E Paulo disse também, o apóstolo Paulo disse sobre o mal que habitava nele, o mal que habita em mim. E nossos filhos não vêm no mundo neutros, sem pecado, mas com uma tendência para inclinação ao mal. Essa é a má notícia do pecado. E só entendendo isso que a boa notícia, que é o Evangelho, fará sentido. Porque se você não entender a má notícia do pecado, o Evangelho não vai fazer sentido para você. Se você não reconhece que você é um pecador, que você não reconhece que você é culpado, por que você vai precisar de um Salvador? Não é verdade? Não faz todo sentido? Se você não reconhece que você está doente, por que você vai precisar de um médico? E as pessoas que, Jesus disse assim, aqueles que pensam que são sadios e que são bons, na verdade eles são cegos. Eles são cegos. Graças a Deus nós tivemos nossos olhos abertos para a maldade do nosso coração e Deus apontou o caminho para corrermos, que é a cruz de Cristo. Então, nossos filhos têm essa tendência para o mal, para os desejos egoístas. Eu vejo minha filhinha bebezinha, um pouquinho maior que a filha do Tiago, que o filho do Tiago, e eu creio que os pais que estão aqui com crianças pequenas já perceberam, que já sabem, né? As crianças, elas são egoístas desde bebê. Se tivesse força, quebrava meu braço, meu filho. Me tacava na parede, igual em filme, né? Tipo assim.
Então, se você duvida disso, você é muito ingênuo, se você duvida da maldade no coração. E Davi, que é descrito como um homem segundo o coração de Deus, ele disse: eu nasci na iniquidade, no Salmo 51, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, desde o ventre materno eu já sou um pecador. Davi disse. E sabemos também dos pecados que Davi cometeu, né? Terríveis, que até escandalizam, né? Quando é dito. Mas foi exatamente no Salmo 51, um salmo de arrependimento, que ele escreveu esse versículo: eu nasci na iniquidade. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele não permaneceu no seu pecado, ele se quebrantou. E pela graça de Deus, esse salmo está preservado para nós hoje, para nos consolar de que Deus é um Deus perdoador. Então, primeiramente, reconheça o grande potencial que seu filho tem para o mal. Talvez essa não seja a mensagem que você gostaria de ouvir para o seu filho. Talvez você gostaria de uma mensagem de autoajuda. Mas ao contrário disso, essa é uma mensagem de Bíblia ajuda. Porque revela quem nós somos. A Bíblia, ela mostra quem nós somos sem maquiagem. Seu filho não vai precisar que você aumente a autoestima dele, o ego pecador dele. Ele não precisa do humanismo secular, da psicologia secular. Claro que existem elogios que edificam. Claro que existem elogios que edificam. Claro que existem palavras de incentivo que são importantes para que ninguém me entenda mal. Mas o que o seu filho mais precisa é de Cristo. É de Jesus Cristo. E de seu evangelho. Ele precisa da mensagem da cruz, como foi cantado. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Que para muitos era, que o hino também fala, um emblema de vergonha e dor. Quantas pessoas não se escandalizaram com o Messias, o Salvador, morrendo numa cruz? Eles imaginavam que ele seria um rei político, assim como Davi. Visão terrena, carnal, não espiritual. Só a morte do Filho de Deus, meus irmãos, pode nos reconciliar com Deus. É o que a palavra de Deus fala. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E o Espírito Santo age através do Evangelho, da mensagem. Então, o que seu filho mais precisa é da regeneração, que é vida espiritual. E outra, isolar o seu filho do mundo não irá funcionar. Existem seitas que querem isolar seu filho do mundo. Não só o filho, vai a turma toda viver no meio do mato, para não viver no meio do mundo. Compreendem bem mal a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não diz para a gente fugir do mundo. Diz, como o pastor disse, para nós avançarmos. E é interessante, pastor, eu vou dizer para você que quando você estava falando isso, eu nunca pensei nisso. Porque quando a gente fala as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do leão de Judá, do Senhor Jesus Cristo, a gente pensa assim, né? A igreja, ela vai ficar firme, aguentando as porradas do inferno. Mas não é isso, é o contrário. É as portas do inferno que não aguentarão o pé na porta da igreja, o pé na porta que a igreja vai dar. E vai avançar nesse mundo de trevas. Então nós temos que avançar, ser sal e luz. Não nos isolar do mundo, mas também não nos misturarmos esse mundo de pecado e de lama. Isolar seu filho do mundo não irá funcionar. Porque educação cristã, eu creio, que não é simplesmente ensinar seu filho a se comportar dizendo, faça isso, não faça isso, e ele obedeça. Não é isso. Porque embora a aparência externa seja de obediência, ele pode estar maquinando o mal na sua mente. Embora a aparência externa seja de obediência, e pode também estar executando o mal longe de seus olhos. Por isso nós devemos compartilhar com os nossos filhos o Evangelho, junto com as palavras de sabedoria que nós encontramos na palavra de Deus, os mandamentos. Pois quando eles se converterem através do Evangelho, eles terão prazer na sabedoria de Deus e na lei de Deus. Enquanto isso, eles podem não ter prazer nenhum na palavra de Deus, que é natural, do homem natural, não ter prazer nenhum na palavra de Deus, ou simplesmente memorizarem a palavra de Deus. Já percebi isso em meus filhos, né? Querem memorizar a palavra de Deus ou algum ensino, só para mostrar que são mais espertos do que o amiguinho, só para mostrar que é mais esperto que a irmã, mostrar que sabe mais, né? Mas isso não prova um coração regenerado. Eu oro, eu ensino a palavra, crendo que Deus vai, no momento oportuno, chamá-los para Cristo.
vai mudá-los para Cristo. Não só os meus filhos, mas os filhos da igreja, as crianças da igreja. E quando isso acontecer, nós veremos neles, o amor a Deus. Eu creio que um pai cristão, o que ele mais gostaria de ouvir, era um filho dizer: pai, eu amo Jesus. E eu digo para você, meu irmão, o quanto de ensino o seu filho tem recebido da palavra de Deus, em comparação com o entretenimento, com os desenhos animados, com o videogame. Quanto ele tem recebido? O seu filho vê em você também o amor por Cristo? Em casa? Porque se ele só vê o seu amor por Cristo na igreja, ele vai pensar que você só deve ser cristão na igreja. E na casa e fora você é um hipócrita. As crianças aprendem pelo exemplo. Pelo exemplo. E a mente da criança é uma esponja. Ela absorve tudo. Tudo que ela vê, seja bom ou ruim, ela absorve e fica com ela. Alguns vão dizer que, se não me engano, até o 7º ano é o período mais forte, que a mente é uma esponja mesmo. E outra coisa, como eu disse que as crianças aprendem pelo exemplo, do mesmo modo que Pedro disse que o marido incrédulo, ou seja, o marido que não é crente, ele é constrangido pelo comportamento da esposa crente, e pode até se converter, se converte, né? O mesmo pode acontecer com as crianças, quando eles observam o nosso comportamento, observam o nosso amor a Deus. O mesmo pode acontecer com os nossos filhos. E eu vou falar para vocês, irmãos, eu estou aqui trazendo essa mensagem, e sempre quando eu trago essas mensagens, é uma grande responsabilidade, e eu sinto não um peso no sentido ruim, mas eu sinto o peso da responsabilidade, né? Porque não pensem que eu estou aqui, moralista, ensinando vocês coisas assim, como se eu não precisasse aprender. Eu também preciso da palavra. Eu não estou aqui dizendo, façam isso. Não, eu preciso da palavra. Eu preciso aprender cada dia mais. E aprender a ensinar meus filhos, e não terceirizar o ensino para o ministério infantil da igreja. Por exemplo, em comparação com o meu tempo de conversão, que faz 8, 9 anos que eu me converti, eu fiquei os 6 primeiros anos preocupado com a minha espiritualidade. E com a espiritualidade dos outros. Sabe? Tenho que pregar o evangelho para os outros. Mas você esquece da sua família. E a palavra de Deus vai dizer uma palavra dura, uma exortação dura a respeito disso. Quem age desse modo? Diz assim: aquele que não se preocupa com os seus, ou seja, com os da sua casa, é pior do que o incrédulo. É pior que um cara que não é convertido. Então, cristão, se você não se preocupa com a saúde espiritual da sua família, a palavra de Deus vai dizer que você é pior do que o incrédulo. E você também não precisa, saibam disso, por favor, você não precisa ser teólogos para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, de modo algum. Pode ter coisas complicadas, coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, mas o evangelho é simples, a mensagem é simples. Aquilo que é necessário para a nossa salvação e nossa santificação, Deus revelou de forma clara, forma simples. E claro, até essas coisas simples a gente pode demorar para aprender, a gente demora para aprender. Eu lembro quando eu comecei a me converter lendo a Bíblia, né, no momento ruim da minha vida, eu me deparava com algumas situações lendo o Evangelho, eu comecei pelos Evangelhos, aí eu falei, que negócio é esse de fariseu? Que negócio é esse de sacrifício no templo? Que negócio é esse? Mas você vai passando, você vai indo, você continua, você persevera, e com o tempo você vai aprendendo, porque a palavra de Deus, ela te atrai a Deus, e você vai aprendendo mais e mais. Então você pode ler a Bíblia para o seu filho. Se você se deparou com uma passagem nebulosa, que você não entende, você pode estudar no seu estudo pessoal e depois explicar para o seu filho. Vai ser muito legal. Vocês vão explorar a Bíblia juntos. Vocês vão explorar a Bíblia juntos. Nunca é tarde também, meus irmãos. Saibam disso. Nunca é tarde. Porque estamos falando crianças, você fala assim, pô, mas eu me converti já adulto. Meus filhos já estão grandes. Nunca é tarde demais. Porque embora o versículo fala sobre as crianças, fala sobre ensino paternal, principalmente. Então, mesmo
que seus filhos já estejam adultos ou adolescentes, você pode sim exercer influência sobre ele. E mesmo que eles estejam com os ouvidos tampados para a palavra de Deus, não querem ouvir de jeito nenhum, você pode fazer assim como Pedro disse: conquista pelo exemplo. Conquista pelo exemplo. Eles verão também você como exemplo de que agora, nossa, meu pai se converteu, olha o amor que ele está tendo em estudar a palavra. Eles vão ficar curiosos, vai chegar um momento que eles vão ouvir de bom grado, vão ouvir pelo menos, e o Espírito Santo pode falar ao coração deles. Quantas vezes nós não falhamos nisso, né? Estou falando sobre outra coisa, quantas vezes nós não falhamos na questão do exemplo? Quantas vezes a gente não falha, né? Porque às vezes a gente lida com pessoas difíceis, mas nós esquecemos que nós também somos difíceis. Somos pessoas difíceis, né? E a gente acaba se estourando, ficando irado. E essa não é a vontade de Deus. Mas graças a Deus, como Pedro também disse, foi lido na primeira mensagem, a gente vai progredindo. A gente vai progredindo. Isso se chama santificação. E embora a gente falhe, o perdão de Deus já está sobre nós. O perdão de Deus já está sobre nós. Então, uma coisa que eu descobri, meus irmãos, pela graça de Deus, é que a minha família é o meu maior ministério. Hoje, eu vou poder ensinar minha filha menorzinha, a Noemi, desde pequenininha, que eu não tive esse privilégio de ir com o Pedro e com a Vitória. Eles foram com 6, 7 anos, que eu mesmo ensinava, né? Antes era escola dominical, ministério infantil, mas eu comecei com eles com 7 anos. 7 anos, o Pedro e a Vitória 6, mas eu gostaria de ter começado com 3 anos, 2 anos, até eles entenderem Jesus te ama. Até eles entenderem, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Falar o coração deles, né? E outra coisa, meus irmãos, agora eu estou em um conselho mais prático, que pode te auxiliar muito, é investir em material infantil para a sua criança. Porque embora você possa comprar algum livro para você ler, pensa assim também em comprar um livro para o seu filho. E eu sei também que a situação está difícil, estou falando para você fazer isso agora, mas... E também existe muito material de qualidade gratuito na internet, para você ensinar para o seu filho. Louvores, músicas infantis, em língua portuguesa. Graças a Deus tem muita coisa boa hoje em dia. Então invista na saúde espiritual do seu filho. E se os irmãos quiserem alguma indicação, só perguntar. Terei o prazer em ajudar. Algo que possa ser introdutório para ajudar vocês. Que estou aprendendo também. Então, irmãos, com os olhos espirituais, ou os olhos físicos mesmo, nós podemos enxergar, meus irmãos, que os dias que nós vivemos são dias maus. São dias maus. O aumento da iniquidade se tornou tanto que era uma completa loucura você falar isso há 50 anos atrás, coisas que estão acontecendo agora. Você fala, quê? É abominável. Hoje em dia, as mulheres estão lutando para destroçar o seu próprio filho no ventre. Para despedaçar ele, porque você despedaça o bebê dentro do ventre. E querem abortar como se fosse suar o nariz. Então, os dias são maus. Os dias são maus. Vivemos em uma era onde a impiedade se multiplica. E os nossos filhos estão expostos a tudo isso. Satanás mira neles. Satanás quer eles. Quer eles. Como vai dizer alguns políticos conservadores, né? O que é verdade. Apesar de que muitos só falam isso por pretexto político. O inimigo quer destruir a família. Satanás quer destruir a família, que é o maior patrimônio de Deus. E Jesus disse que do nosso coração é que procedem os nossos maus desígnios. Por isso nós devemos entesourar em nosso coração o bom tesouro, para não sair o que vem do nosso coração. Mas se a gente enche o nosso coração, que é Jesus fala que é como se fosse um depósito, você enche ele com bom tesouro. E onde a gente vai encontrar esse bom tesouro? Da palavra. Para a gente saber o que responder na hora certa. Para a gente agir do modo certo. Irmãos, eu vou dizer para vocês que certa vez, um fato muito triste, eu creio que é triste, muito triste. Eu vi um ministro do Evangelho, ordenado,
dizer algo que eu fiquei desanimado, decepcionado com ele. Eu perguntei para ele se ele tinha falado a respeito de sexo com seus filhos. Se ele já tinha falado a respeito disso com seus filhos. Aí ele disse assim: eu prefiro que eles descubram sozinho. Eu pensei, não falei nada, né? Até hoje eu pensei, devia ter falado alguma coisa, mas eu só ouvi, fiquei ouvindo assim, fiquei meio em choque com aquilo, né? Porque de uma igreja tradicional falar isso, né? Uma igreja que tem histórico de ser bíblica, falar um negócio desse, eu falei, sério mesmo? Então onde que ele vai aprender sozinho? Nos filmes? Nas novelas? Nos funks pornográficos? Extremamente pornográficos? Você está andando de carro, passa um cara ouvindo. Extremamente pornográfico. Extremamente. Você vai deixar ele aprender assim? Sozinho? Você vai deixar ele aprender na escola, onde todas as crianças e adolescentes levam celulares para a escola e tem essas músicas para apresentar para eles, ou até mesmo acessam material pornográfico e apresentam para ele? É aí que eles vão descobrir, né? Então, ao invés de você ensinar seu filho a respeito dos propósitos de Deus para o sexo, que é um presente de Deus, mas um presente de casamento, para ser desfrutado em uma relação monogâmica, ou seja, entre um homem e uma mulher, uma relação heterossexual, falar sobre o valor da família aos olhos de Deus, você vai deixar eles descobrirem isso sozinho? Se teu filho, meus irmãos, estiver educado na palavra, pode ser que eles nem olhem, se alguém for querer mostrar para eles, pode ser que eles nem olhem, pode ser que eles olhem e fiquem enjoados, enojados. E se eles caírem em pecado e permanecerem no pecado por um tempo, pode ser que ele se arrependa e lute contra o pecado e vença o poder escravizador do pecado pelo poder do Espírito Santo. Eu falo pode ser porque eu estou colocando várias posições, né? Ele não vê, ele vê e negar, e ele vê e cair no pecado, porque todos nós somos pecadores. Mas aquele que é educado na palavra, educado no Evangelho, o arrependimento vem em busca da pessoa, né? Por exemplo, quem que escreveu esse provérbio que eu acabei de ler? Salomão. Provérbios de sabedoria, foi considerado o homem mais sábio. Falou homem, né? Claro que o homem mais sábio de todos é Jesus Cristo, mas foi considerado o homem mais sábio. Ele escreveu vários provérbios, inclusive para você tomar cuidado com a mulher adúltera, que se você se envolver com ela é como se ela estivesse te levando para a morte, que é a mulher casada, né? O que aconteceu com Salomão? Ele, como rei de Israel, começou a casar com muitas mulheres. Ontem foi interessante que nós estávamos dando um estudo para as crianças, né? O Nicolas falou, é pecado ter mais de uma esposa. Eu falei, isso mesmo. Porque nós estávamos sobre a história de Abraão e Agar. Não, Abraão, Sara e Agar. Mas não era para ser Abraão, Sara e Agar. Era para ser só Abraão e Sara. E Abraão, de modo incrédulo, não confiou na promessa de que Sara, que era estéril, haveria de dar a luz a um filho para ele. Sara também duvidando, falou assim, então, tem um filho com a minha serva. E só trouxe males, né? Essa relação, né? E Deus permitiu por um tempo isso daí. Essa relação poligâmica, que é o cara ter várias esposas. Mas a palavra do próprio Senhor mostra que isso só vai trazer problema. Só vai trazer problema. Se você vê, por exemplo, os descendentes de Ismael, que é o filho que Deus não tinha prometido para Abraão, ele se tornou o pai dos povos islâmicos, que hoje em dia perseguem os cristãos e matam os cristãos. Olha o que aconteceu. E Salomão começou a casar. O texto vai dizer que Salomão tinha mais de 300 esposas, se eu não me engano. E 300 concubinas. Como pode ser um negócio desse? Claro que ele não podia ter relação com todas, ele não tinha contato com todas, não podia dar carinho para todos. Mas eram casamentos políticos. Você queria fazer paz com um rei de outra terra, você se casava com a filha dele, ficava em paz. Aí, ó, somos tudo família. Só que eles eram pagãos.
Eles adoravam falsos deuses. O que aconteceu com Salomão? Ele foi levado a adorar os falsos deuses. Ou, se eu estou forçando muito a adorar, mas ele foi omisso em deixar a idolatria entrar dentro de Israel, dentro do povo de Israel, que era o povo santo, separado por Deus, do qual descende o Cristo. Mas Salomão também o livro de 2 Crônicas é triste, porque termina falando sobre o estado que Salomão, falando sobre a queda de Salomão, e para ali. Mas Eclesiastes mostra um Salomão já mais velho, arrependido pelo seu pecado. Arrependido pelo seu pecado. E ele vai dizer, tudo foi vaidade. Tudo foi vaidade. Então nós não esperamos isso dos nossos filhos. Nós não esperamos isso dos nossos filhos. Mas apesar do pecado de Salomão, Deus o preservou, pois ele era um eleito de Deus. E assim pode acontecer com os nossos filhos, mesmo se eles caírem em pecado. Mas sendo educados na palavra, Deus os chama. Eu creio. Então que possamos seguir os exemplos desses servos de Deus passado. E ensinar nossos filhos na palavra, para que tenhamos sim uma família abençoada, que é o tema central dessa série de mensagens, né? Uma família abençoada. E eu termino com essas palavras, que são uns versículos que Deus disse para Moisés. Diz assim, Deuteronômio, versículo 6 e versículo 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, disse o Senhor para Moisés. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, ou seja, na mesa de jantar, orando, né? Que modo você pode fazer isso? Orando antes de comer. Tinha os caras que eram bravos a respeito disso. Calvino mesmo falou assim, que aquele que não ora antes de comer é pior que as bestas, os animais, é uma fera irracional quem não se alimenta antes de comer. Os caras eram bravos, né? Os caras, teólogo do passado, né? Porque ele falou assim, como a gente pode se sentar em família, se alimentar e esquecer de agradecer a Deus, né? Então esse é um modo. Então quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, caminhando com seu filho, olhe para a natureza e fale, olha meu filho, o que Deus criou. Olha que maravilha isso daí. Como Deus é bom. Quando você se deitar antes de dormir, orando por eles, lendo um versículo, falando um pouco a palavra, e quando se levantar também, é o que diz a palavra do Senhor. E nós temos que melhorar muito nisso. Creio que todos nós, e que Deus nos ajude. Amém?